Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre hipersensibilidades do tipo 1, 2, 3 e 4. Bom, o que é isso? Hipersensibilidade é quando existe uma resposta imune adaptativa, tá? Ou seja, já secundária aí, exagerada ou inadequada. O resultado desse processo vai ser um processo, uma reação inflamatória com danos teciduais, né? Com a possibilidade de haver danos teciduais. Como eu mostrei, são 4 tipos de hipersensibilidades. O tipo 1, ele é do tipo 1 até o tipo 3, eles são todos mediados por anticorpos. Já o tipo 4, ele é mediado por célula. Então, assim, já dá uma diquinha aí para vocês lembrar deles. Tipo 1, 2 e 3 é mediado por anticorpos e o tipo 4 é o único que é mediado por células, tá? Bom, o tipo 1 é o que a gente chama de alergia, ele é mediado pelas IgEs e leva ao processo anafilático, a essa resposta inespecífica, através da ativação dos mastócitos. O tipo 2, ela é mediada pela IgG e ela é mediada exatamente por a resposta inadequada estimulada pelo sistema complemento. E outros têm, tanto pelo sistema complemento como pela ativação inespecífica mediada pela IgG sobre células do organismo, células e tecidos. A do tipo 3 é mediada também pela IgG, mas devido à formação de imunos complexos e da falha na remoção deles. Deixa eu ver aqui quem quer entrar. E por fim, a do tipo 4 ela é mediada pelos linfócitos T. Pode ser tanto TH1, TH2 ou ou células T citotóxicas. Isso pode acontecer tanto na resposta imune celular ou resposta imune tardia. Então vamos conhecer cada uma dessas, hipersensibilidades. Bom, como eu falei, a hipersensibilidade tipo 1 ela é mediada pela IgE, tá? Eu já venho falando ao longo do curso a respeito do papel da IgE junto aos processos alérgicos. Apesar dela desempenhar um papel, obviamente, ela tem um papel importante no nosso organismo, que é a ativação contra parasitas. Mas o que acontece? Quando a IgE ela é ativada contra alguma substância, uma determinada substância que não tem papel patogênico, essa substância chamada de alérgeno, depois eu vou explicar o que é um alérgeno, ela vai produzir a IgE contra esse alérgeno, aquela resposta que vocês já conhecem bem, né, a estimulação via TCD4, estimulando a célula B sendo convertida em plasmócito, né, e liberando os anticorpos. Parte dessas células ativadas se tornarão células de memória também, né, e o plasmócito vai liberar aqui os anticorpos do tipo IgE. Esses anticorpos IgE vão se ligar aos receptores de IgE lá dos mastócitos e na presença dos alérgenos, o mastócito vai degranular, tá? Vai liberar exatamente essas substâncias aqui que são promotoras da resposta imunológica. O que é um alérgeno? Normalmente os alérgenos eles são proteicos, tá? Somente proteínas têm essa capacidade de induzir as células T. São enzimaticamente ativas, os alérgenos frequentemente são do tipo protease. As doses onde eles se apresentam são bastante reduzidas, doses baixas mesmo. Isso leva à ativação da TCD4 produtora de interleucina 4. Por que a dose baixa influencia nisso aqui? Normalmente, como o alérgeno ele é um componente que não faz mal, lembra daquela regrinha que eu falei para vocês que o sistema imunológico interpreta esse tipo de situação. Normalmente, o que não faz mal leva à tolerância, o que é comum não faz mal, né? Então, sendo uma coisa comum do meio ambiente, logo não faria mal e o sistema imunológico levaria ao processo chamado de tolerância. Mas por ser dose baixa, ele escapa esse processo de tolerância e leva a uma ativação de resposta imunológica. Além disso, são normalmente proteínas de baixo peso molecular, facilitando assim a difusão desse alérgeno e sendo altamente solúvel também, isso também vai influenciar na dispersão dele pelo organismo, ser estável,
sobrevivendo assim ao dessecamento no ambiente e tendo a capacidade de se ligar ao MHC do tipo 2. Isso porque é necessário para que ocorra a ativação das células T CD4, né? Então, isso aqui é o que vai caracterizar um alérgeno. Aí, os alérgenos podem ser dos mais diversos tipos. Como eu já falei várias vezes aqui ao longo do curso, as pessoas que têm alergia à poeira, você na verdade não tem alergia à poeira. Você tem alergia a DRP1, que é uma protease cisteína, que está presente nas fezes do ácaro que se alimenta daquela poeira para poder... que se alimenta daquela poeira e você tem ali uma comunidade de ácaro prosperando naquele ambiente que está muito empoeirado, né? Então, quando aquela poeira aerolise entra no seu nariz, o que vai estimular o quadro alérgico vai ser exatamente essa enzimazinha que tem lá no cocô do ácaro. Então, na verdade, a gente não é alérgico à poeira, a gente é alérgico à protease do cocô do ácaro. Do mesmo jeito, alguns enzimas encontrados, por exemplo, em amaciantes de carne, como a papaina, pode também, como é uma protease, também estimular um processo alérgico. Então, por isso que às vezes a alergia ela se origina de cantos esquisitos, como por exemplo uma substância química, como um amaciante de carne, a poeira, que normalmente não tem nada ali na poeira que vai te fazer mal, pólen de flores, um determinado alimento. Então, tudo isso aí deriva exatamente dessa enzima que está presente ali naquele alimento, que estimula o teu sistema imunológico e você desenvolve ali uma memória imunológica contra essa protease. O processo se dá muito parecido com a resposta imunológica normal, né? Você tem a sensibilização, aonde você vai entrar em contato com o alérgeno, ocorre a apresentação desse alérgeno, esse antígeno, né? E uma indução da resposta via TH2, e aí estimula a via de mudança de classe para a produção da IgE, e através dessa produção da IgE ocorre a sensibilização dos mastócitos. Uma vez que ela se liga aos mastócitos, ele pode permanecer assim por vários meses, até anos, esperando ali que você entre em contato novamente com o alérgeno, e aí ocorre a ativação. Quando ocorre a ativação, os mastócitos vai liberar os seus grânulos, ele vai degranular, e isso vai levar, isso se dá quando pelo menos 2 receptores sofrem ligação cruzada de uma maneira estável. Então, lembra demais a ativação de uma resposta imunológica comum. Do mesmo jeito que se você tivesse infectado por uma bactéria, esse processo assim vai acontecer, né? Vai acontecer a apresentação do antígeno, a sensibilização, a formação de células de memórias, e assim, quando você, numa reexposição àquela bactéria, você já tem um sistema imunológico adaptado a uma resposta mais rápida para aquele micro-organismo. Como aqui é o que acontece, não é um micro-organismo, e sim esse alérgeno, é o que acontece quando você, por exemplo, tô com a minha rinite atacou, né, estou atacada da sinusite, minha asma tá toda, o que é que aconteceu? Aquele alérgeno para qual você é sensibilizado, você se reexpôs e levou um processo de reativação. Essa mudança de classe ela acontece principalmente com a questão da origem do estímulo. No momento em que o alérgeno ele se estabelece e forma uma memória imunológica, ele vai estimular sempre essa mudança de classe, de IgG para IgE, tá? Essa mudança de classe se dá principalmente com o tipo de interleucina que leva ao estímulo. Por isso que as alergias estão principalmente associadas à mucosa, porque esse tipo de estímulo é oriundo principalmente das mucosas, tá? Então, aqui você tem o mastócito, como acontece, a presença do alérgeno ali, ocorre a apresentação aqui e a ativação do TH2. Isso vai levar, que é porque teria uma ligação entre essas duas células, né? Vai levar à ativação das células B. Essas células B produzem os anticorpos que vão se ligar aos mastócitos, e na presença do alérgeno, ele vai degranular, aqui liberando os grânulos. Nesses grânulos, a presença de histaminas, triptase, cininogenase, que são todos estimulantes da resposta imunológica.
Associado a esses mediadores, você tem aqui, por dano tecidual, leucotrienos, prostaglandinas, que também vão atuar mediando o processo inflamatório. A condição de alérgico, de você ter a hipersensibilidade tipo 2, está muito associado a um quadro de atopia. O que é atopia? É uma tendência natural, em decorrência de fatores genéticos, a exagerar na produção tanto de IgE quanto de eosinófilos. Então, e como é que você descobre que é atópico? Você faz a titulação, né, de IgE, existe o teste de IgE total, e aí você consegue detectar se os teus níveis de IgE são naturalmente mais altos do que o normal. E aí você descobre se você é atópico, tá? A atopia, ela está relacionada tanto ao cromossomo 5 como ao cromossomo 11, tá? Então, existe uma ligação genética para que você desenvolva quadros alérgicos. Sendo atópico, a predisposição de você desenvolver alergia é muito maior do que uma pessoa não atópica. O quadro alérgico ele vai se desenvolver em duas fases, a fase efetora, que é essa fase que eu já mostrei para vocês, onde ocorre todo o processo de ativação, da produção de anticorpo, e por consequência a ligação dos anticorpos aos mastócitos, tal. Então isso aqui é exatamente a fase efetora. Nessa fase efetora você já tem a fase imediata, que acontece a ativação dos mastócitos, vai acontecer a vasodilatação, o aumento da permeabilidade vascular, espasmo das células musculares lisas e secreção glandular. Daí aí vem a questão da coriza, da tosse, em decorrência do quadro alérgico. Ela se inicia de 5 a 30 minutos após a exposição do indivíduo sensibilizado ao alérgeno específico. E nas fases mais tardias, ocorre a infiltração de eosinófilo, basófilo, neutrófilo, todo aquele processo que a gente já viu da resposta inflamatória. Então, essa infiltração celular pode levar ao dano tecidual. Então, aquele quadro que às vezes, não sei se vocês já tiveram um quadro desse tipo, onde você se inicia com alergia e parece que termina com gripe, com produção de catarro. Esse dano tecidual vai levar posteriormente ao aparecimento de infecções oportunistas, bacterianas, né, e manifestar todo aquele quadro como se você tivesse passado por tivesse gripado, né, como se você tivesse passado por uma infecção viral, tá? Normalmente esse tipo de infecção tende a cronificar, né, podendo agravar. Nos agravamentos existem várias formas disso acontecer. Uma delas, por exemplo, é a asma alérgica, onde o quadro evolui para ter sido o trato respiratório inferior, e aí as manifestações podem ser mais graves. Outras manifestações mais graves, você tem, por exemplo, o choque anafilático. O choque anafilático é um quadro bem grave da hipersensibilidade do tipo 1, onde o efeito dele é sistêmico, ou seja, você tem todo aquele quadro inflamatório a nível sistêmico, isso pode comprometer a saúde do indivíduo, inclusive levando ele a óbito, tá? O choque anafilático, ele leva a uma redução na perfusão sanguínea, porque do mesmo jeito que o processo inflamatório há um extravasamento de líquido dos vasos para os tecidos, essa perda de volume sanguíneo leva a uma baixa perfusão sanguínea, e essa baixa perfusão sanguínea leva a uma condição desfavorável de nutrição e de oxigenação dos órgãos vitais. E isso pode levar a óbito. Então, o choque anafilático é um quadro grave da hipersensibilidade do tipo 1. Isso acontece principalmente quando o alérgeno alcança a corrente sanguínea. Em algumas situações, por exemplo, você está tomando um soro e aquele soro está contaminado, está sujo de alguma forma, isso pode levar a um quadro de choque anafilático. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso. Quando eu tinha 11 anos, eu tive um choque anafilático. Eu sou assim, um pouquinho mais velho do que vocês. Aí, na minha época, as garrafinhas de soro, elas eram reutilizáveis. Elas eram de vidro. E aí eu estava com uma pneumonia, estava internado com uma pneumonia com 11 anos. E, para minha sorte, eu tive um choque anafilático. Quer dizer, eu já estava ferrado com pneumonia no hospital, e a garrafa de soro estava suja.
E aí entrou alguma coisa na minha corrente sanguínea e me levou até um choque anafilático. Então, eu estou aqui na segunda vida, gastando a primeira eu perdi. Eu cheguei realmente muito perto da morte naquele dia. Então, o que faz você se recuperar de um choque anafilático, na verdade, é compensar essa perda de volume, perda de volume sanguíneo, né? Porque você está num quadro inflamatório extenso. Então, é retirar aquela fonte de contaminação e continuar dando soro para o paciente para ele manter o volume sanguíneo, para que essa perfusão sanguínea possa se restabelecer com o tempo, assim que aquele processo alérgico seja revertido, né? Você vai tomar os antihistamínicos, todas aquelas drogas que vão inibir aquele quadro alérgico, ou antihistamínicos, ou adrenalina, ou algum corticoide para inibir esse quadro, e aí esperar que você se recupere e manter o volume sanguíneo para você seus órgãos não irem para o espaço, né? Seus órgãos não falharem. E existem outras formas que são mais clássicas, né, de alergias, como a rinite alérgica, que muita gente tem, asma, alergias alimentares e o eczema, que é a alergia tegumentar, alergia na pele. Na anafilaxia sistêmica, que eu expliquei, né, os alérgenos na corrente sanguínea, os mastócitos tecido conjuntivos associados aos vasos sanguíneos degranulam e eles vão aumentar aí a permeabilidade vascular e a constrição da musculatura lisa, aumentando assim o extravasamento de líquido e, portanto, a queda da pressão arterial. A sensação que você sente é que você está congelando de dentro para fora. Como a corrente sanguínea perde volume e você perde essa pressão arterial, você sente um frio assim absurdo. Não há lençol que te cubra que faça você se sentir mais aquecido. Na rinite alérgica, você tem os mastócitos da mucosa nasal. Uma coisa interessante que vocês devem perceber é que depende do sítio de sensibilização que foi estimulado, vai levar aquele quadro alérgico. Então, no caso da rinite alérgica, os mastócitos da mucosa nasal levou edema local, secreção nasal e obstrução das vias aéreas. Na dermatite atópica ou eczema, você tem os mastócitos da pele. Então, a resposta inflamatória vai causar esses exantemas aí, que coçam bastante, né? E podendo apresentar erupções cutâneas até lesões mais graves na pele. A conjuntivite, às vezes até associado à rinite, às vezes a pessoa tem rinite e conjuntivite, os mastócitos da mucosa ocular. E a asma acontece nos pulmões, né? Os mastócitos submucosos das vias aéreas inferiores vão levar ao aumento da produção de muco, em decorrência da resposta inflamatória. Ocorre a constrição brônquica e a dificuldade da respiração. Então, assim, a árvore respiratória fica mais obstruída, a oxigenação reduz, né? A passagem do ar é reduzida e por isso acontece a falta de ar durante a asma. Aqui é mostrando um quadro de resposta anafilática ao veneno de abelha, né? Então, o rosto todo inchado, a picada de abelha, e a pessoa tem uma hiperreação à presença desse veneno. Algumas pessoas normalmente manifestam esse tipo de resposta também para formigas. Eu não sei se algum de vocês aí tem alergia à picada de formiga, mas também estimulam quadros similares. E as alergias alimentares, os mastócitos estão no trato gastrointestinal. Acontece também a contração da musculatura lisa, a presença de vômitos ou diarreia, né? Isso se deve também ao aumento da permeabilidade das mucosas. Os alérgenos podem estar também na corrente sanguínea e isso levar à presença, além do quadro gastrointestinal, a presença de urticária, né? Devido a essa migração dos alérgenos pela corrente sanguínea. O diagnóstico para os quadros alérgicos é feito pelos testes cutâneos, como RIST e RAST. Eles também podem ser feitos através dos testes, como eu falei, através do soro, né, na quantificação da IgE. Você pode fazer através de testes sorológicos.
No rash, você determina os níveis séricos de IgE, específicos contra um dado tipo de alérgeno, e no RIST você faz um quadro mais geral, onde você observa os níveis totais de IgE. Aqui, acredito que alguns de vocês já tenham feito esses testes, os testes cutâneos de alergia. Ele observa tanto a concentração do alérgeno para observar o teu nível de responsividade a esse alérgeno aqui, diluído 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 10.000 vezes, e mostrando que mesmo diluído 10.000 vezes, você ainda tem uma resposta alérgica a esse alérgeno. E aqui são os vários tipos de alérgeno, né? Aqui são, no começo você tem os controles, controle positivo com a histamina, e o controle negativo sem nada aqui. Então aqui não manifestou nada, né? E aqui com a histamina vendo a pápulazinha levantada. E aí ele mostra contra vários tipos de alérgeno, né? Pelo de cavalo, de cachorro, de gato, penas, aí pólen de vários tipos de plantas diferentes, lã, bolor. Então, assim, faz esses vários testes. Na verdade, tem até mais testes, tem várias outras substâncias que você pode ser testado. Se você tem suspeita contra alguma em particular, eles também fazem contra essa sua suspeita para saber como é que está a sua situação alérgica. A princípio, acreditava-se muito que essa questão dos quadros alérgicos estavam relacionados à teoria da higiene. O que é a teoria da higiene? A teoria da higiene se dizia que ambientes excessivamente higiênicos levam a um baixo estímulo na produção de proteínas de estímulo para o seu sistema imunológico, e a tendência era você estimular uma resposta mais do tipo TH1 do que TH2, ou perdão, uma resposta mais do tipo TH2 do que do tipo TH1. Por que seria mais do tipo TH2 do que do tipo TH1? Porque o tipo TH2 existe essa questão da mudança de classe, aonde você produz mais IgE, e já do tipo TH1 você só produz IgG, que é a imunoglobulina mais comum. Então, a princípio, a teoria da higiene era que se acreditava que estimulava os quadros alérgicos. No entanto, quando foi realizado outros estudos complementares, se observou que, na verdade, a teoria da higiene não tem esse efeito realmente sobre a tendência a ser mais TH1 do que a TH2. O que acontece, na verdade, é que os ambientes excessivamente higiênicos, eles realmente têm um impacto sobre a saúde do indivíduo. Realmente, eles levam a um comprometimento da resposta imunológica, pois eles estimulam a baixa produção de proteínas reguladoras. E são essas proteínas reguladoras, como o TGF-beta e IL-10, que são produzidas por outro tipo celular, que são chamadas células T regulatórias, que vão inibir tanto o exagero da resposta mediada pelas TH2, quanto também vai inibir o exagero na resposta via TH1, entendeu? Então, assim, o ambiente ser excessivamente higiênico, ele realmente compromete a saúde da criança, do adulto, porque há uma baixa estimulação da sua resposta imunológica. Mas não é porque TH1 vai se sobrepor a TH2, mas sim porque as suas células T regulatórias, elas são estimuladas nesse tipo de ambiente, e esse estímulo é que vai controlar o exagero tanto de TH2 como de TH1. Essa é chamada hipótese da regulação contrária. Então, assim, ambientes onde a criança se expõe mais, se expõe a animais, a plantas, um ambiente mais aberto, não um ambiente menos parece um hospital, né? A criança é criada no azulejo o tempo todo. Então, esse ambiente onde a criança não se expõe, ela tem uma baixa produção de células T regulatórias. Essa baixa produção de células T regulatórias aumenta a probabilidade dela desenvolver uma disfunção na produção, no tipo de resposta, tanto via TH1 quanto TH2. Viu para mamães aí, deixa a criança brincar. E para sensibilidade, e papais também, né? Que papai tem que ajudar também. Hipersensibilidade do tipo 2.
Essa palavra ajudar me incomoda um pouco. Papai não tem que ajudar, papai tem que ser papai. Às vezes o cara faz, eu ajudo em casa. Cara, tem que fazer a tua parte mesmo, não é ajudar não. Então, assim, a palavra ajudar não é uma boa palavra. Hipersensibilidade do tipo 2. Bom, a hipersensibilidade do tipo 2 também ela é mediada por anticorpos, tá? Só que é um anticorpo tanto do tipo IgG ou IgM, e a brincadeira acontece pelo seguinte: existem mecanismos que são responsáveis por lesões teciduais nas reações tóxicas. Vocês conhecem bem isso aí. Por exemplo, acontece a fixação do complemento. É melhor mostrando do que falando. Deixa eu mostrar aqui. Então, você tem aqui uma célula, tá? Na superfície dessa célula, você tem determinados antígenos para qual os anticorpos têm sensibilidade. Então, esse anticorpo ele vai se ligar à superfície dessa célula. Pode ser um anticorpo um anticorpo autoantimune. Estou falando isso certo? Autoantimune? Autoimune, burro. Eu sabia que estava falando errado. É um anticorpo autoimune, tá? Então esse anticorpo aqui ele deriva de uma doença autoimune. Ele se liga a uma célula do próprio corpo e aí, por ele ter essa afinidade à célula do seu próprio corpo, o sistema complemento pode iniciar aquela cascata do complemento sobre a sua própria célula. Vocês lembram da via clássica do complemento? Que quando ele reconhecia a ligação antígeno-anticorpo a ser um que podia se ligar à superfície dessa célula. Então, nessa condição aqui, onde um anticorpo autoimune se liga à superfície da célula do teu próprio corpo, acaba surgindo um sítio ali onde possibilita que o sistema complemento possa vir a atacar. Então, esse é o que acontece durante a hipersensibilidade do tipo 2. Ela vai ser mediada por esse anticorpo, estimulando um ataque do teu sistema imunológico sobre as suas próprias células. Isso vai levar à lise e também aqui vocês estão observando a opsonização dessa célula. Exemplos de hipersensibilidade tipo 2, você tem anemias autoimunes, né, aqui, eritroblastose fetal, transfusões com ABO incompatíveis, então são quadros onde você observa essas hipersensibilidades tipo 2. Existem outras situações onde você tem esse quadro de citotoxicidade dependente de anticorpo, né, mediada por células, onde os receptores de FC da IgG em células NK, macrófagos, neutrófilos e eosinófilos também reconhecem esse padrão de ligação da IgG sobre o seu próprio organismo. Então, além do próprio sistema complemento, células NK e essas outras células aqui também têm a capacidade de ativar uma resposta imunológica caracteristicamente autoimune. Outro exemplo onde isso acontece, algumas drogas podem se ligar à superfície das suas células e essas drogas podem estimular uma resposta imunológica contra ela. Então você tem aqui a tua célula do organismo, a droga aderida à superfície da célula e um anticorpo específico contra essa droga. E aí o que acontece? Lá vem o sistema complemento e se ativa contra essa célula, levando ela à lise. Então, toda vida que ocorrer uma indução da resposta imunológica contra suas próprias células, mediada por anticorpos, você tem um quadro aí de hipersensibilidade do tipo 2. Caracteristicamente, na próxima aula eu vou falar de doenças autoimunes, caracteristicamente a hipersensibilidade do tipo 2 é uma doença autoimune. Deu para entender? Nossa, esse silêncio mata, cara. Digam sim ou não. Deu para entender. Deu para entender. Obrigado. Professores precisam de feedback, senão fica parecendo palestrinha. Bom, aqui outro exemplo também de doenças de uma doença autoimune, que é uma hipersensibilidade do tipo 2, tá? Repete para mim, Então por aqui você... favor. Travou aqui. Repetir? O que você quer que eu repita? Aquela parte da droga que se...
Anterior. Pronto, aqui, essa aqui. Então, eu estou mostrando várias situações onde você tem essa Isso. condição do anticorpo se ligando à superfície da célula, né? Pode ser uma doença autoimune, uma doença que eu vou mostrar vários exemplos de doença autoimune na aula que vem para vocês. Nas doenças autoimunes, você tem anticorpos que se ligam à superfície da tua própria célula, porque o antígeno dela está ali, entendeu? Do anticorpo, o antígeno do anticorpo está ali na tua célula. E aqui no caso, um tipo de resposta do tipo 2 induzida por drogas. O que acontece? Você tem algumas drogas que se aderem à superfície celular. Essas drogas podem estimular uma resposta imunológica contra elas, então você tem a produção de anticorpos específicos contra essa droga, e aí o anticorpo se liga à droga que está aderida à superfície da célula. Nessa condição aqui, lembrando lá do sistema complemento, quando a gente viu, o sistema complemento pode também opsonizar essa célula, porque ela tem essa ligação antígeno-anticorpo aqui na superfície celular. E aí, ativando o sistema complemento, todo aquele mecanismo de fagocitose, de complexo de ataque-membrana, vai se formar sobre a célula do teu próprio organismo, entendeu? Então, uma droga também pode estimular uma resposta, uma hipersensibilidade do tipo 2. Outro exemplo de doença autoimune, que também é hipersensibilidade do tipo 2, é a miastenia grave, onde você tem aqui os receptores de acetilcolina, né, aqui na placa sináptica. Na placa sináptica, naturalmente, você tem a transferência, né, da acetilcolina via aqui o impulso neuronal, a liberação das vesículas, que vão migrar, a acetilcolina vai migrar até os receptores, e aí, né, aqui, se ligando aos receptores, ocorre o influxo de sódio e a contração muscular. Bom, o que acontece? Quando você tem a miastenia graves, você tem a produção de anticorpos específicos contra esse receptor celular. Esse receptor celular, portanto, ele é internalizado e degradado, e o que acontece é uma redução dos receptores aqui na placa motora, né? Sem esses receptores, o impulso pode até vir, mas não acontece a contração muscular da mesma forma que aconteceria sem a doença autoimune. Então, normalmente, pessoas que têm miastenia graves têm uma doença progressiva, onde vai perdendo a força. Existem tratamentos para reduzir isso, mas é uma condição crônica, né? Onde ela pode perder completamente aqui os receptores da placa motora, perdendo a função desse músculo. Aqui, exatamente mostrando quais as consequências, né, dos anticorpos. Na doença de Graves, você tem o hormônio, o receptor hormonal da tireoide, né, levando aqui o hipertireoidismo. Na miastenia graves, o receptor de acetilcolina. Na diabetes resistente à insulina, o receptor de insulina. E na hipoglicemia, também o receptor de insulina. No caso aqui, a diferença, um é o antagonista e o outro é o agonista. Então, são todos quadros de doenças autoimunes, e aí os anticorpos vão se ligar a esses receptores, levando à degradação dele e à perda da função desse órgão, e, consequentemente, as doenças que são causadas em decorrência disso. É uma questãozinha de prova. Qual hipersensibilidade também causa doenças autoimunes? Também pode ser considerado uma doenças autoimunes. Hipersensibilidade tipo 2. Vamos para o tipo 3. Então, tipo 3 é uma hipersensibilidade causada por imunocomplexos. O que é um imunocomplexo? Lembrando aí para vocês. Toda vida que um anticorpo se liga a um antígeno, isso se chama imunocomplexo, tá? E como é que se estabelece a hipersensibilidade do tipo 2? Existe uma disfunção no sistema imunológico, onde ocorre uma ineficiência na remoção dos imunocomplexos, e essa persistência dos imunocomplexos pode levar a danos inflamatórios no local. Como eu falei até anteriormente nas aulas para vocês, a persistência do processo inflamatório se dá exatamente com a presença do antígeno estimulando. Enquanto o antígeno estiver estimulando o teu sistema imunológico, vai permanecer aquele processo inflamatório. Com a remoção do antígeno, se espera que o sistema imunológico elimine aquilo que está precisando ser corrigido e seu organismo volte a uma condição normal.
Mas o que acontece? Em algumas pessoas pode acontecer uma disfunção onde essa remoção dos imunocomplexos, ela se dá de forma muito lenta ou atrasada, e enquanto esses imunocomplexos estão presentes, aquele processo inflamatório permanece, tá? Então aí você tem várias condições que pode causar isso. Como eu falei, a infecção persistente, uma doença que está associada a isso aí é a febre reumática. Então assim, febre reumática, como é que ela começa? Você tem uma infecção de garganta, essa infecção de garganta, ela é persistente, tá? E essa persistência pode levar à migração desses imunocomplexos para outros órgãos, e infectando esses outros órgãos pode causar lesões inflamatórias nesses outros órgãos. A febre reumática, no caso, a migração dos imunocomplexos para as articulações, né? Por isso que é reumática, que você sente dor nas articulações em decorrência do processo inflamatório. E um risco maior a respeito da febre reumática é a migração para o coração. Então, aqueles imunocomplexos podem migrar para o coração, causando ali lesão no tecido cardíaco, e isso pode ser muito grave para o paciente, né? Antígenos inalados, como mofo, plantas, antígenos de animais, isso pode migrar para o pulmão, também formando imunocomplexo no tecido, levando a agravamento do tecido pulmonar. Material injetado, como vindo pelo soro, né? Isso pode agravar, do mesmo jeito que acontece aqui na infecção persistente, pode agravar nos rins, na pele, artérias, articulações, aonde esses imunocomplexos se estabelecerem. E quadros de autoimunidade também, com antígenos próprios. Em quadros crônicos, pode levar também a estabelecer lesões nesses órgãos onde esses imunocomplexos se estabelecem. Então, as reações estimuladas pelos complexos imunes formados por antígeno e anticorpo se depositam em determinados locais do organismo. Essa é a frase-chave para você entender a hipersensibilidade do tipo 3. Isso aqui é a definição de hipersensibilidade do tipo 3, tá? Esses complexos vão induzir uma reação inflamatória que vai lesar o tecido, e aí o tecido que for lesado vai caracterizar a patogenia, a doença que está sendo mostrada ali. Então, tudo depende de onde esses complexos imunes vão se estabelecer. Esses antígenos podem ser tanto exógenos quanto endógenos. Exógenos são todos aqueles que a gente já conhece, bactérias, vírus, fungos, parasitas e drogas. E endógenos, em condições de doenças autoimunes, você tem a produção dos autoanticorpos, né? Numa situação normal, como eu falei, ocorre a remoção disso aí, esses imunocomplexos eles são fagocitados pelos macrófagos, e aí elimina isso e você volta a uma condição normal de saúde. Mas em condições anormais você tem um aumento desses complexos no teu organismo, e esses aumentos de complexos, tanto por perdurar muito tempo no organismo ou migrar para outros órgãos, pode levar aos danos teciduais associados à inflamação. Aqui tem eles, ó. Então, normalmente o que acontece? Você tem os anticorpos aqui sendo liberados, ele se liga aos antígenos, né, imobilizando aqui os antígenos. Esses antígenos aqui, portanto, isso aqui, vocês estão vendo aqui, é um imunocomplexo, né? Esses imunocomplexos são fagocitados posteriormente pelas células, eliminando assim esses imunocomplexos do local da lesão. Então, isso naturalmente é o que se espera acontecer durante o processo inflamatório, tá? Quando isso aqui não acontece, esses imunocomplexos eles ficam muito tempo no local da lesão e possivelmente ganham a corrente sanguínea, é que vai estimular a formação aí da hipersensibilidade do tipo 3 e as lesões em decorrência disso. Bom, na hipersensibilidade tipo 4, como eu falei, ela é a única que é mediada por células, também é chamada de hipersensibilidade tipo tardia ou mediada por células, tá? Ela acontece uma resposta mediada pelas células T, tá? Tipo tardia, e ela vai se apresentar em dois estágios. O primeiro estágio é a sensibilização, onde as células apresentadoras de antígenos realizam a apresentação de antígeno e o estímulo de células do tipo TH1. Essa sensibilização acontece por volta de 1 a 2 semanas. E num desafio, ou seja, numa reexposição a esse antígeno, você tem a ativação da resposta inflamatória.
vai ter a produção de interferogama, que vai levar à quimiotaxia, a ativação macrofágica em torno de 18 até 24 horas. E a produção de interleucina 12, levando à inibição de TH2. Então, aqui você não tem aquela ativação mediada por um antígeno, perdão, por anticorpo, como vocês viram acontecendo nas respostas anteriores. As reações, exemplo de reações associadas a isso aí, você tem dermatite de contato, aquelas dermatite, por exemplo, que você tem quando bota um relógio, bota um brinco, isso tudo é hipersensibilidade do tipo 4. Você tem um eczema, né? O que ali vai aparecer nesse eczema são linfócitos, macrófagos, levando, eles entendem, a resposta imunológica entende que tem um antígeno tentando atacar o organismo e eles vão lá tentar eliminar, causando processo inflamatório no local. Então, contato com metais, venenos de planta, borracha, látex, quem tem alergia à luva, agora entende aí qual é a origem da sua alergia. Tem o tipo de resposta tuberculínico e os granulomas, onde você tem um endurecimento local, presença de linfócitos T e monócitos. Nos granulomas, a presença de coceira, também a presença aqui dos macrófagos, células bem resposta imune celular aqui, tá? Aqui as lesões. Acho que você já deve ter. Alguém tem alguma dessas aqui? Por exemplo, não pode usar relógio de couro, ou brinco de. Eu tinha. Ou brinco... Eu tinha na orelha, né? Ah. Aí eu não podia usar brinco. Só que aí hoje eu não tenho mais. Hoje eu uso o brinco 24 horas. Agora eu tenho no pescoço. Não posso usar no pescoço de jeito nenhum. Cordão, né? É. Então, isso é um tipo de hipersensibilidade do tipo 4. O seu organismo, ele entende, você faz uma exposição prévia, ocorre o estímulo, uma memória imunológica se forma de linfócitos T, que vão entender que você tem um antígeno extracelular que está te atacando, por isso que essa resposta imunológica aqui acontece. Esse processo inflamatório aqui com lesão tecidual. Professor, Oi. e por que que às vezes, tipo assim, eu tinha também com brinco, aí passou durante anos e agora voltou novo, tipo, por que que passou e depois voltou mais forte de novo? Na verdade, você teve uma reativação da tua memória imunológica. Porque assim, a memória imunológica ela não dura a vida toda, ela dura um período e depende da exposição. Então você tinha, aí depois tirou a exposição, não estimulou aquela memória e com o tempo você perdeu a memória imunológica contra aquilo. E aí Mas você eu não... usava antes quando eu não tinha. Só que não tava mais inflamando nem nada. Agora voltou tudo de novo. Pode ser que tenha alguma coisa naquele brinco, naquele metal específico ali que você esteja utilizando que levou ao teu organismo a reagir contra ele, levando à ativação disso aí. Então deve ter alguma particularidade do tipo de brinco, do tipo de metal que foi utilizado ali para levar à ativação da resposta imunológica. Entendi. Normalmente quem tem esse tipo de alergia, normalmente os brincos, esses brincos que não são joias, né? Sim. Quando eu usava o de ouro quando eu era pequena, realmente não tinha. Aí depois eu comecei a usar os outros que são mais baratos. E eu parei de ter essa coisa ruim, né? De inflamar e tal. Só que aí depois, agora, voltou de novo. Não sei o que é. Pois é, volte a usar ouro. Cadê o dinheiro? Então, mas aí você tem que, ou você procura um alergologista, né, para ele fazer os testes. Tem como, o que que acontece? Tem como você fazer imunomodulação disso aqui, inibir esses anticorpos de serem ativados. E aí você faz um tratamento e às vezes dá certo tão bem que você inibe isso aqui. Você pode utilizar normal, um relógio com desse metalzinho aqui, que normalmente estimula alergia, né? Volta ao normal, ele vai te passar imunomoduladores, ou então até imunossupressores. E aí você pode voltar a utilizar. Entendi. Algumas pessoas é bem grave, né? Você vê aqui que as lesões são bem feias. Aqui, obviamente, é um quadro mais grave de dermatite de contato. Mas, normalmente, a pessoa inflama, né? Fica vermelho, até tem uma bolinha e tal.
Bom, isso aqui é um granuloma, tá? Então, o granuloma é exatamente um dos tipos de resposta que pode estar presente nessa condição de hipersensibilidade tipo 4. Você tem aqui monócitos, os macrófagos envolvendo, né, o antígeno, como se fosse uma resposta inflamatória contra alguma coisa realmente grave que esteja atacando o seu organismo. Então, esse antígenozinho aqui que está sendo apresentado pode ser do couro da bolsa, couro do relógio, do metal do brinco, pode ser vários tipos de antígeno que não têm um papel patogênico, mas que estimulam a resposta contra ele. Você forma uma memória imunológica, né, aqui do tipo TCD4 contra ele, e você vai ter essas células, esses linfócitos que vão estar esperando numa reexposição e vai ativar uma resposta àquele local aonde houver o contato. São vários testes que podem ser utilizados para identificar alguns patógenos associados a esse tipo de quadro de hipersensibilidade tipo 4. Aqui o teste de Mantoux, o PPD contra a tuberculose, o teste Machado Guerreiro contra Chagas, o Matsuda contra a Hanseníase, que é porque está antigo, mas hoje não se usa mais esse termo. E o teste Montenegro contra leishmaniose. Você faz a inoculação intradérmica do antígeno, né, que você utiliza fragmentos do antígeno na via intradérmica e faz a leitura. Como é uma reação tardia, você faz a leitura após as 48 a 72 horas. Se o diâmetro da lesão da pápulazinha for acima de 0,5 milímetros, o resultado é considerado positivo. Aqui é um resumozinho de tudo. Então, tipo 1, mediada por IgE, né? Hipersensibilidade mediada por IgE. Faz a IgE se ativa contra alguma coisa que não é patogênica, chamado alérgeno, e na presença desse alérgeno, o mastócito degranula. Do tipo 2, mediada com atividade citotóxica, você tem anticorpos que se ligam, seja diretamente à célula, ou seja, por interferência de algum componente que está aderido à superfície celular, induz a ligação desses anticorpos à superfície das células do próprio organismo, e isso estimula a via do complemento ser ativada contra as nossas próprias células. Tipo 2, normalmente associado a doenças autoimunes. Tipo 3, há uma dificuldade na remoção dos imunocomplexos. Você tem aqui um imunocomplexo. Normalmente, esses imunocomplexos são removidos por células fagocíticas, como neutrófilos e macrófagos. A não remoção desses imunocomplexos em tempo hábil leva a processos inflamatórios nos locais onde eles se acumulam. E a do tipo 4, você tem ativação de células de linfócitos T específicos. Esses linfócitos T específicos reconhecem esse antígeno não patogênico, né? E na presença desse antígeno não patogênico, as células T são ativadas, levando a uma resposta celular contra esse antígeno, tipicamente manifestando aí dermatites e lesões tuberculínicas e tal, como eu mostrei ali anteriormente. Eu gosto dessa figurinha aqui, porque nessa altura do campeonato vocês já viram tudo isso aqui. Isso aqui é exatamente um detalhe que eu falei lá no comecinho do curso, que todo o nosso sistema imunológico está conectado, né? A gente viu isso aí já tudinho. Tudo que vocês estão vendo aí na tela agora já foi visto por vocês, ó. A questão do antígeno, a formação de células de memória, as células de memória que você tem os linfócitos B, levando à mudança de classe, a produção das 5 classes de anticorpos, as respostas do tipo TH2 aqui sendo ativada, a resposta do tipo TH1 também sendo ativada, as vias alternativas, as vias do sistema complemento, via clássica alternativa, via das lectinas, processo de opsonização. Então, tudo isso aqui vocês já viram, e vocês estão observando que está tudo conectado. Por isso que é importante ir aprendendo direitinho toda a aula e entendendo o que está acontecendo, para vocês olharem para isso hoje, isso aqui eu entendo tudinho. Vocês entendem isso aqui tudinho?
Uhum. Dá Que pra bom. lembrar umas coisas. Estou orgulhoso, então. Pois pronto, gente. É que hoje a gente termina hipersensibilidades. Aula que vem, doenças autoimunes. Deixa eu abrir aqui agora a folha. Hoje foi legal. Eu falei que vocês iam se divertir quando fosse falar de doença. Eu gostei mais dessa e da primeira aula. Lá do início da disciplina. Foram as que eu mais gostei. Porque quando você começa a ver a aplicação, né, da coisa, fica mais legal. Sim. Também adorei, professor. E aí vocês, cara, por isso que a resposta inflamatória, como é que ela acontece? Aí vocês estão vendo aqui como é que a resposta inflamatória pode ser ruim para o nosso organismo quando ela acontece de forma errada, entendeu? Então, quando eu for falar de doenças autoimunes, do mesmo jeito, quando quebra um daqueles mecanismos regulatórios do nosso sistema imunológico e tal, eu sempre falei para vocês, o que é comum não faz mal. E quando o sistema imunológico não lembra disso? São as doenças autoimunes, aí vocês vão entender ela que vem.